Olá, meninos e meninas. Bom, vamos conversar sobre sinalização e anabolismo, né? Sobre resposta metabólica quando você faz uma atividade tipo resistida, né? Basicamente, quando você começa uma atividade física, você evidentemente visa sair do zero e ganhar músculo, né? E nesse período todo você tem uma adaptação, que é uma adaptação onde você ganha massa muscular, você tem a adaptação neural, você tem a melhora do seu controle motor e você tem também as alterações na sua força. Na verdade, você tem um aumento, né? O aumento da força ela acontece de forma meio que proporcional ao aumento de massa. A adaptação neural chega num período em que você não adapta mais. Você chega num patamar estável, mas a massa muscular e a força começam a aumentar. E elas podem, entendo, chegar num nível muito avançado, né? Então essa força, essa adaptação neural e essa hipertrofia muscular, elas tendem, se você fazer atividade física e não usar de recursos adicionais para aumentar essa hipertrofia e consequentemente a sua força, vai chegar num ponto em que você vai estabilizar, né? Aqui nesse ponto, os atletas começam a fazer a atividade física, né? E quando chegam nesse patamar, eles costumam apelar para recursos ergogênicos, mesmo recursos ergogênicos lícitos ou ilícitos, né? Hormônios, fatores de crescimento. Os suplementos alimentares também ajudam bastante. Se você sincronizar tudo, essa curva pode subir mais um pouquinho, né? Então, quando se faz uma atividade física, você gera uma ativação de mecanorreceptores. É a primeira resposta que você tem. Você faz a contração muscular. Essa contração muscular ativa a produção de sinalizantes a partir da membrana. O principal sinalizante é o ácido fosfatídico. O ácido fosfatídico ela estimula a mTOR e ao estímulo de mTOR ele vai estimular o que nós podemos chamar de síntese proteica, né? Você também tem dentro desse caminho, né, os fatores que ajudam você, com fatores de crescimento e os nutrientes. É lógico que se você vai fazer proteína e aumentar a sua massa, você tem que ter nutrientes, né, e não só aminoácido e glicose. A glicose você vai usar para fazer energia, mas também você pode usar esqueletos de carbono originários do metabolismo da glicose para fazer aminoácidos não essenciais usando o nitrogênio de aminoácidos que você ingere, né? E aí você gera o que? Um caminho todo de síntese estimulado pelo mecanorreceptor ou pela mecanotransdução a partir do início da atividade física, é quando você faz aquele estresse inicial. Você também tem os fatores de crescimento. Esses fatores de crescimento, IGF-1, insulina, né? Eles também fazem a sua parte estimulando esse caminho metabólico de anabolismo. Se você sincronizar todos eles, você com certeza obtém um resultado melhor, né? Obter um resultado melhor na síntese proteica. O ácido fosfatídico, então, é o primeiro produto que você gera para estimular o mTOR. Alguns estudos sugerem que você ingerir colina seria interessante para você. Talvez seja, mas assim, como você vai acumular fosfolipídios da membrana e o ácido fosfatídico é um fosfolipídio ainda hoje não estudado especificamente quanto a esses rabinhos aqui, que são os ácidos graxos, né? Na posição 1, o saturado, na posição 2, o insaturado, né? Não sabemos ainda se o tipo de ácido graxo vai influenciar na ação do ácido fosfatídico em cima do mTOR. Os estudos devem direcionar para essa área no futuro. Então, a mecanotransdução gera o estímulo do ácido fosfatídico, que estimula o mTOR, e aí você soma, por exemplo, com o IGF-1, fator de crescimento, ou mesmo insulina. O IGF-1 você também produz a partir da atividade física, mas numa fase secundária. Você pode usar o aumento desse IGF-1 para estimular a biossíntese proteica, tá? Então é uma sinalização a mais, estimular P3K, KT e mTOR, assim como o estímulo mecanotransdução. Então quando você pensa em ganhar massa muscular, então pensa primeiro em fazer atividade física, né? E atividade resistida, orientada, evidentemente, né, para você produzir a sinalização da mecanotransdução, que é o sinal mais importante, pelo menos na minha opinião. Depois disso vem o resto, né? Então você faz a atividade física, treina em alta intensidade o treino resistido,
você vai aumentar tanto a sua massa muscular quanto as suas mitocôndrias. A sinalização acontece por quê? Quando você faz um treino de resistência, automaticamente você gera a mecanotransdução que vai gerar hipertrofia. Esse estímulo de mTOR, queira ou não, estimula a síntese de mitocôndrias. Não é igual ao estímulo da atividade aeróbica, mas a atividade resistida também estimula a mitocôndria. Então, se você for comparar um aeróbio com um fisiculturista, o aeróbio tem mais mitocôndria no músculo em concentração relativa em relação ao fisiculturista, mas os dois têm mais mitocôndria do que o sedentário. E qual que é o caminho normal, né? Você estimula pelas fosfatídicas que você faz o estímulo, pelos fatores de crescimento, ou mesmo pelos nutrientes, você estimula a produção de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai ser traduzido pelo seu ribossomo numa proteína, e essa proteína vai ser usada para fazer adaptação metabólica. Por exemplo, aumentar a capacidade oxidativa ou aumentar a massa muscular. Vamos supor que isso aqui seja um MPK. O MPK vai estimular a biogênese mitocondrial. Vamos supor que isso aqui seja um mTOR. O mTOR vai estimular a síntese proteica. Então, basicamente, o sistema é fácil, né? Então, agudamente, em resposta à atividade física, você gera uma sinalização. Então, você faz um programa de atividade física, gera um comando motor, gera uma adaptação, essa contração muscular pode gerar microtraumas, mas também vai gerar o quê? Alterações genéticas ou leitura de genes que vão se associar aos ganhos de massa. Os nutrientes vão ser o que nós chamamos de suporte metabólico para que você pegue esse sistema e traduza na produção ou na síntese de proteínas, né? E aí você tem o que? Somando a síntese de proteína, mais adaptação neural, mais atividade ribossômica, mais a biogênese mitocondrial, você vai aumentar a sua força, tamanho e função muscular, aumentando o seu desempenho. Essa é a adaptação que acontece. Então os slides mostram de forma clara que o primeiro caminho é, evidentemente, o que a gente chama de carga mecânica, né? Você tem também, por exemplo, fatores, né? Aqui tem um erro, né? Excitação, o cálcio entrando para a contração muscular, mas o cálcio também estimula a biogênese mitocondrial, gerando estímulo de metabolismo oxidativo. A energia, né? O estresse energético, por exemplo, o gasto de MP, o aumento de a diminuição do ATP, o aumento da síntese de ATP, o estímulo dos radicais livres, isso pode estimular o MPK, que vai gerar o biogênese mitocondrial. Isso vai aumentar a captação de glicose, vai aumentar a biogênese mitocondrial, com certeza aí você tem mais energia para a contração muscular. Do outro lado, também acontece um fato interessante, que é a liberação de fatores de transcrição, estimulando o mTOR, né, que vai pegar todos os seus nutrientes, particularmente os aminoácidos, e fazer a síntese proteica, aumentando a síntese de degradação, aumentando o tamanho da miofibrila. Inibir a degradação é um ponto muito importante, porque vamos supor, quando você faz atividade física, você tem que gerar muito ATP. Esse muito ATP faz com que você escolha como fonte energética a glicólise anaeróbia, porque você não levanta o peso só durante 10 segundos, então seria só fosfagênico, né? Aí você usa a glicose anaeróbia. A glicose anaeróbia, o nome é claro, você precisa de glicose e você gera um caminho de hipóxia. Quando você aumenta a hipóxia, estima-se que você estimule a mTOR. Por isso que algumas pessoas treinam com uma espécie de garrote, né? Os estudos mostram que a hipóxia realmente traz esse benefício, além de estimular a síntese de eritrócitos, a eritropoiese. Porém, quando você gera um caminho onde você precisa de energia, ATP, numa quantidade muito grande, por pouco espaço de tempo, você estimula o caminho da glicose anaeróbica. Então você pavimenta aquele caminho, automaticamente as enzimas associadas a esses caminhos que você está estimulando na atividade física, elas vão aumentar. Então a expressão e a quantidade dessas enzimas aumentam. Então automaticamente, quando você faz uma atividade resistida, as enzimas glicosídicas anaeróbias em você vão aumentar, né? O mTOR em você vai aumentar. Enzimas associadas à síntese proteica vão todas aumentar. Isso é uma coisa óbvia, né? Então você se prepara para isso, e evidentemente que, como você está usando a glicose como fonte de energia, você não pode deixar faltar glicose, porque se faltar glicose, seu corpo usará a gliconeogênese para fazer glicose.
Porque a glicose não é usada só para fazer energia também, né? A glicose é usada para fazer esqueleto de carbono, nesse processo de geração de glicose anaeróbia, para fazer síntese de alguns aminoácidos. Por exemplo, o seu corpo, o seu músculo, ele usa a glicose anaeróbia e faz a retirada de uns esqueletos de carbono para fazer serina, glicina, cisteína, alanina, principalmente, né, esses aminoácidos, né, na glicose anaeróbica, porque depois tem o ciclo de Krebs que forma glutamina, que forma arginina, citrulina, ornitina, prolina, proleaminas, né, e o oxalacetato vai formar o aspartato. E aí você tem um caminho metabólico pavimentado onde a glicólise anaeróbia gera um grupo de aminoácidos que são fundamentais para que você tenha o anabolismo. Por exemplo, por que serve a serina? A serina doa metil para fazer metilação. Os estudos mostram que a serina é importante para o anabolismo, né? E aí você sintetiza a serina usando nitrogênio do seu corpo mais o esqueleto de carbono que originou da glicose anaeróbica. Então, quando você precisar de serina e não tiver glicose para fazer, não tenha dúvida, seu corpo vai usar a sua proteína. Então aí você tem que calcular quanto de proteína você precisa e também quanto de carboidrato você precisa. O tempo. Quando você faz atividade física, imediatamente você já gera o estímulo. Você aumenta a liberação de fator de crescimento, você aumenta o ácido fosfatídico, a fosfolipase D, a fosfolipase A2. Em alguns minutos, essa sinalização ativa as proteínas anabolizantes, como AKT, PI3K, mTOR, P50S6K. Em horas, você já começa a fazer a miofibrila. Estima-se que 2 a 4 horas, podendo chegar até 48 horas após atividade física, num decréscimo constante, né? Então você tem a taxa metabólica, que aumenta em algumas horas. E nessas horas também você aumenta a sua taxa de proteína miofibrilar. E algumas semanas você tem o aumento da massa muscular. Esse aumento da massa muscular vai traduzir em mais força e mais poder, né, o trabalho, capacidade de geração de trabalho. Então esse caminho metabólico é um caminho bastante conhecido, né, e você vê que demora algumas semanas para você fazer a adaptação. Esse slide eu adoro ele, apesar dele ser velho, né, do 2010, então vai fazer 9 anos de idade. Ele é bastante simplista, né? Mostra aqui a actina miosina ancorada na membrana, no citoesqueleto, né? Gerando o estímulo quando você faz a contração muscular. E esse estímulo ativa a produção de ácido fosfatídico, a liberação de ácido fosfatídico araquidônico, gerando prostaglandina F2-alfa e ácido fosfatídico, que vão estimular a mTOR, que vão fazer o que a gente chama de síntese proteica, gerando a sarcomerogênese ou síntese muscular, gerando aumento de miofibrilas, automaticamente gerando hipertrofia da fibra muscular. Esse é o caminho natural normal. O IGF-1 aumenta o efeito, a insulina aumenta o efeito, o esteroide anabolizante aumenta esse efeito. E aí você tem o equilíbrio entre inflamação e PGF2-alfa. PGE2, inflamação. PGF2-alfa, anabolismo. Então, se você gera PGE2, você tem atrofia. Se você gera PGF2-alfa, você tem ganho de massa muscular. O pessoal fala, não, ele tem que ter inflamação para ganhar massa. Não tem, não. Você não pode ter inflamação. Você tem que ter estímulo de prostaglandina, mas é a PGF2-alfa. E aí que vai você inibir seletivamente a COX-2 para diminuir esse caminho aqui, né? E aí você pode usar, por exemplo, alguns produtos, né, como por exemplo a curcumina, que vão gerar um estímulo para você fazer mais PGF2-alfa. O ômega 3 ajuda bastante também, né? A carga mecânica aumentada vai fazer um estímulo metabólico. A carga mecânica não existindo, a dieta pobre em aminoácidos, a liberação menor de insulina vai fazer com que você tenha uma atividade baixa de mTOR. Automaticamente a sua síntese proteica cai. Se você fizer o contrário, fizer a carga mecânica, que é a atividade resistida, aumentar a sua insulina IGF-1 e ingerir aminoácidos, você vai ter o quê? Um estímulo apropriado, onde alguns aminoácidos como a leucina, a arginina estimulam o mTOR, então você vai ter uma atividade de mTOR elevada. Automaticamente entende-se que a síntese proteica vai aumentar também. Então esse caminho metabólico, você pode excitar ele, né? Aminoácidos e fator de crescimento são fundamentais para você ter essa carga maior de excitação,
para que você tenha uma estímulo maior de atividade emitória e uma taxa maior de síntese proteica. Aqui basicamente mostra os fatores de crescimento interagindo com a atividade física, estimulando a emitor C1, né, e os nutrientes fundamentais para que você tenha uma síntese proteica adequada, né, uma síntese de lipídio, por quê? Você tem que fazer membrana é lipídio, né? E a transformação metabólica, que é o quê? É pegar a sua célula, estimular de forma em que ela tenha mais enzimas glicosídicas anaeróbias, que tenha mais mTOR, que tenha mais AKT, que tenha mais P3K. Fazendo aquele equilíbrio onde você gera um caminho metabólico de anabolismo já pré-pavimentado pelo treinamento, né? Aí eu faço um intervalo para chamar você para estudar comigo, né? Estudar comigo aonde? Eu tenho aqui o YouTube, que é onde você está assistindo essa aula. O grupo, eu tenho uma fanpage na Facebook, né? O Instagram e a Árvore do Conhecimento. Lá você tem cursos interessantes, palestras gratuitas, cursos pagos, né? www.conhecimento.com.br/Rikugami é o meu canal principal de eventos e cursos que eu faço à distância, tudo EAD, tá? Os cursos pagos têm diploma, os cursos gratuitos não, antes que alguém pergunte, né? Bom, então voltando à nossa conversa, então o ganho de massa muscular é muito associado à idade, né? Evidentemente, quando você envelhece, a sua capacidade anabolizante cai. Por quê? Porque seus hormônios caem, né? Então, no começo da vida, então quando você é jovem, está lá crescendo, recomenda-se que você faça uma atividade física, porque o seu processo de adaptação está bem melhor, né? Então, na adolescência, pré-adolescência, na verdade, você devia fazer atividade física o tempo inteiro, né? Desde quando nasce até quando morre. Que aí você tem uma tendência a ter mais massa muscular, menos fraqueza e mais controle muscular. Na vida adulta e na vida do idoso, você tem a queda na produção. Isso compromete o seu metabolismo. Evidentemente que você pode diminuir essa queda fazendo uma atividade resistida adequada. Fatores que influenciam, né? É lógico, a atividade física é muito importante. O fato de você envelhecer complica um pouquinho, porque você vai ter o envelhecimento como fator de piora, né? O próprio diminuição dos hormônios. IGF-1, testosterona, estradiol, tudo cai, né? Os hormônios tiroidianos. Fatores que não são dietéticos, né? Atividade resistida aumentada é bom. Inatividade física e envelhecimento não é bom, mas envelhecer é uma coisa que não tem como, né? Nas meninas, né? O pós-menopausa cai, né? Sua massa muscular. E aí você tem alteração, a massa adiposa cai e a massa magra cai quando você estiver lá no final do envelhecimento. Na dieta, a ingestão de proteína, aminoácidos essenciais, né? Proteínas que você tem que sincronizar com o anabolismo, o sinal anabolizante ou a resposta anabolizante. Você tem que estudar essa parte para entender quando você deve ingerir proteína. O ideal é que após a atividade física, você faça a ingestão de uma dieta rica em proteínas, vitaminas e minerais a cada 2 horas, 1h30, 2 horas nas próximas horas. Seria interessante para que você tenha mais ganho de massa muscular. Diminuir a ingestão de álcool, né? Tomar cuidado com produtos que são catabolizantes. Pensar sempre na ingestão de energia na forma adequada ou na quantidade adequada. Se você quer síntese proteica, né? A fonte energética primária é a glicose, carboidrato. Mas o ômega 3, que é uma gordurinha saudável, ela tem sido associada a ganho de massa muscular, principalmente em pacientes com resistência à insulina. Aqui você tem um dado interessante onde você usou a proteína, né? E a proteína foi associado, né, à síntese proteica. Síntese proteica que é dita aqui como MPS. Síntese de proteína muscular, na verdade, né? Evidentemente que se você ingere a quantidade de proteína, espera-se que o ganho de massa seja melhor. Os estudos mostram que no jovem ele tem um aproveitamento melhor da proteína, no idoso tem um aproveitamento pior. Então o idoso ele se beneficia ingerindo mais proteína. Você pode ver que a diferença entre 20 e 40 gramas não é aquela coisa fantástica. Você fala assim, vou tomar 40 gramas e vou ganhar o dobro de massa. Não é assim, né? Se você olhar, você não ganha nem 10% a mais. Tem que ver se vale a pena isso aí, né? Aqui é um trabalho de ingestão de proteína vegana, proteína de plantas, né? Aqui também uma mistura, né? Aqui de forma interessante, né?
eles fazem misturas de proteínas tentando chegar na proteína ideal. Aqui é 20 gramas de proteína de planta, um blend de proteína de planta, uma mistura, né? E aqui você tem 40 gramas de proteína de planta. Se você com 40 gramas, o resultado é melhor do que 20 gramas da mistura e do que 20 gramas da proteína de planta em si. O que eu gostaria muitas vezes de fazer é pegar esses 20 gramas aqui e enfiar uma leucina nela. Segundo os estudos, a leucina, o limiar de leucina de uma proteína vai fazer com que ela tenha uma capacidade maior de síntese proteica quanto maior o limiar de leucina, que deve ficar entre 2 a 5 gramas para cada 20 gramas de proteína. Os estudos mostram isso, né? Então a síntese proteica, uma proteína de digestão lenta, você pode notar que 40 gramas parece que dá um ganho bem melhor. Então se a sua digestão é lenta ou se a proteína é difícil de digestão, uma dose maior de proteína evidentemente vai dar um resultado melhor. Isso é bastante lógico, né? Não seria nem dúvida. E aqui, ó, mostrando a importância de micronutrientes, né? 20 gramas de proteína, 20 gramas de proteína com alimento misto e 20 gramas de proteína enriquecida com micronutrientes. Você pode notar que nos 20 gramas da área sobre a curva, né? Nos 20 gramas de proteína enriquecida com micronutrientes, o resultado de síntese proteica é bem maior, né? Então, micronutrientes são fundamentais. Se o seu suplemento proteico não tem micronutrientes de forma adequada, ingira de forma independente, né? Procure um nutricionista, faça uma formulação de proteínas, de micronutrientes importantes para ganho de massa muscular, onde você tem desde o magnésio até um ácido fólico sendo importante para ganho de massa. Isso é fundamental, por quê? Porque uma proteína em si, ela é metabolizada, digerida, você absorve os aminoácidos, mas aí você tem que pensar assim, poxa, mas peraí, esses aminoácidos vão sintetizar proteína, então eu vou usar enzimas, coenzimas, eu vou usar cofatores, então você precisa dos micronutrientes. Você vê claramente que o enriquecimento com micronutrientes traz uma certa vantagem em relação à sua proteína, né? Então não é só a proteína em si. Aqui você vê um dado interessante que é a proteína isolada, né, o alimento e a matriz proteica potencializada, né? Basicamente, o que eles falam? Eles falam da hipótese de você pegar uma proteína isolada, colocar uma leucina lá dentro, né? E trabalhar com essa leucina para ingerir, aumentar o limiar de leucina para ganho de massa muscular. O que acontece então? O limiar de leucina é fundamental porque você tem mais síntese proteica, né? Então, basicamente, as proteínas devem ser analisadas por essa ótica. Ainda, por enquanto, porque os estudos mostram que peptídeos bioativos podem ser importantes para estímulo direto da célula. Então, você tem na célula receptores de peptídeos ou receptores até de aminoácidos que recebem a informação, olha, ali tem aquele aminoácido circulante aí. Aí, vamos fazer qualquer coisa com esse aminoácido. Aí você estimula a própria célula pelo aporte de nutrientes. Aqui você tem uma comparação de forma interessante, o whey, soja e a soja mais leucina. Se você pode olhar aqui, que a soja mais leucina é tudo igual, né? Menos a leucina. Eles colocaram na soja mais leucina uma soma de leucina aqui, onde eles chegaram a concentração maior, né? Eles chegaram a 2,58. Então eles pegaram e fizeram a comparação. O aminograma, né, muito parecido. Quando eles fizeram aqui a associação de leucina, eles passaram de 1,44 para 2,58, praticamente o dobro, né? Aí eles pegaram e equivaleram, né, né, a soja com o whey em tempo de leucina. Você vê que a comparação aqui é interessante. E aí eles fizeram atividade física e mostraram aqui que de forma interessante soja, whey e soja mais leucina. De forma engraçada, né, a soja mais leucina teve uma performance melhor do que o nosso famoso whey e só a soja, né? Você pode ver que interessante. Abrindo uma perspectiva de você um dia, ao invés de usar o whey, usar a proteína da soja mais leucina, que eu acredito que vai ficar mais barato, né? E aí você tem a taxa de síntese proteica, né, a síntese miofibrilar, com a leucina e a soja enriquecida com leucina. Se for olhar, uma quantidade de 2 gramas de leucina seria o suficiente para enriquecer. Então, se você pegar a soja e enfiar um BCA junto, né, você tem um efeito melhor. Então, você tem, por exemplo, fatores estimulantes exógenos. Então, você tem, por exemplo, os andrógenos anabolizantes, né? Então, você tem os receptores dos andrógenos.
Ele liga no receptor, vai lá, estimula a síntese de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai aumentar a sua síntese de proteína, né? Vai reter nitrogênio, aumentar o tamanho e o volume da massa e a força, né? Então, o andrógeno anabolizante é uma forma de você ter uma bengalinha para continuar ganhando massa muscular. Eu não sou contra você usar, você tem que tomar cuidado, fazer essa suplementação com o médico responsável, né? Um médico bom, tem que ser bom, não pode ser qualquer besta que tem por aí. E pensa bem assim que você está colocando a sua vida na mão de um cara, e você pode ter um carcinoma hepatocelular, você pode ter uma atrofia testicular, né? Então você tem que controlar muito bem esses efeitos adversos, né? Então, eu penso, sinceridade, um paciente velhinho que está com massa muscular, problema de deambulação, massa muscular debilitada, eu penso que o andrógeno anabolizante pode ser uma opção interessante nele. Talvez até um IGF-1, né, um GH, um IGF-1. Tem que analisar, né? Legal? Você, muito obrigado pela atenção, meninas e meninos. Espero que tenha gostado da aula. Lembrando vocês, no YouTube eu vou tentar focar muito mais em atividade física, separando os temas. Do ponto de vista músculo e resposta, pensa muito bem que a contração muscular é que gera o primeiro sinal, fatores de crescimento são o segundo sinal, micronutrientes são fundamentais, perfusão sanguínea e recuperação, ou seja, você não pode fazer uma sobrecarga e gerar um processo inflamatório. Inscreva-se no canal para receber atualizações constantes. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por assistir essa aula. Obrigadão, gente, beijão para vocês e não se esqueçam, né? Me acompanhem nas redes sociais. Beijão.